O Ramon mandou uma pergunta. Como viver um verdadeiro avivamento dentro de um ambiente extremamente religioso? Cara, é com vocês aí. Na verdade, existem dois aspectos sobre avivamento. A gente tem difundido essa ideia de maneira teológica para que realmente o jovem seja fortalecido para ambientes como esse. E, na verdade, a religiosidade hoje é algo que realmente abafa muito, porque as pessoas estão muito acostumadas com dogmas, e aí foi até uma questão que eu falei pro Lui, que é referente à ideia de que muitas vezes nós estamos como os fariseus na época de Jesus. Certo? Nós temos o conhecimento, não vou nem dizer conhecimento, nós lemos a palavra, né? Porque naquela época eles eram homens que liam as escrituras, né? Acho que eles tinham, no caso. Melhor que a gente. Eles liam as escrituras, de certa maneira obedeciam, mesmo que de maneira hipócrita, mas ok, eles estavam lá tentando e se esforçando, né? Mas eles não conseguiam reconhecer a atuação de Cristo no tempo deles. Então eles estavam esperando um cara que estava na frente deles, mas eles não conseguiam reconhecer aqueles que eles tanto esperavam. E aí eu penso que na religião hoje em si, isso é muito claro, mano. E isso é muito natural. Porque o que acontece? Eu olho para ambientes hoje de igreja e eu falo da própria Assembleia de Deus, enfim, da Batista não. Das igrejas, lavar roupa suja agora. Não, mas das igrejas que carregam, enfim, doutrinas pessoais, no caso. Não estou falando sobre as doutrinas, vou colocar assim, como cláusulas pétreas da nossa... Doutrina central, né? Doutrina central, exatamente. Da nossa igreja, enfim. Isso. Mas eu falo sobre limitações que nós estamos colocando e que muitas vezes acabam inibindo a atuação do Espírito Santo para aqueles que acreditam, né? Nessa atuação, não sei se... Não, acredito que ele, sim, pensa. Obviamente. Mas... Não, vai que... Eu senti uma... Não, fiquei com medo de ser sensacionista. Eu fiquei assim, tá, eu vou aqui, vai que, né? Mas tá. Então, eu penso que para um jovem que quer verdadeiramente viver um avivamento dentro desse ambiente religioso, eu acredito que o avivamento vem através de duas coisas. Centralidade das Escrituras. Nós olhamos para o livro de Esdras e nós vamos ver lá ele lendo a Bíblia durante 6 horas e o povo não arredou o pé. E sabe, eu acho que hoje falta muito isso. Centralidade das Escrituras. Na nossa igreja bateu 40 minutos, a igreja já reclama, quer ir embora e é isso, entendeu? A gente canta, né? A gente canta 1, 2, 3 horas de música, né? E quando é palavra... pra palavra é um negocinho pequeno, todo mundo sai, mexe no telefone, é o que parece ter menos importância dentro do culto. Pra mim, centralidade das Escrituras e segundo, uma vida de oração. Não tem como. A maioria dos avivamentos, todos os avivamentos que nós vimos durante a história foram regados à oração, entendeu? E aí eu vou falar como um mentor que eu tenho, que é o pastor Elismar. Ele diz que nós estamos vivendo avivamento, ele diz sim e não. Não, nós não estamos vivendo avivamento. Mas sim, está acontecendo avivamentos pessoais, entendeu? Pessoas que estão voltando o seu coração para a palavra e para a vida de oração. E eu falo para ti, mano, a realidade da nossa igreja, desde quando nós decidimos trazer a palavra para o centro, né? Porque o templo no qual eu faço parte preza muito pela palavra, né? Porque o papai também, ele tem ele carrega esse aspecto teológico muito forte e ele ensina a igreja a amar a palavra. Mas também nós alinhamos isso à oração. E aí todos os dias, por exemplo, se tu vê no meu story, tu vai ver lá, a gente está todos os dias em oração. Todos os dias em oração, orando, Senhor, aviva a nossa igreja, aviva o estado do Amapá, desperta a nação brasileira. E eu falo pra vocês, nós temos vivido coisas absurdas, por exemplo. E eu falo pra ti, Ramon, minha igreja já foi um ambiente muito religioso, entendeu? E eu falo, tipo assim, ambiente religioso onde a saia tinha que ser no pé, que se não... Entendeu? Esse tipo de ideias que muitas vezes deturpam aquilo que Cristo falou, ou... Às vezes Cristo nem falou e a gente está querendo colocar palavras na boca do Senhor, tá entendendo? E nós trouxemos essa ideia da oração para a nossa igreja, começamos a viver isso, e eu falo para vocês, o Senhor começou a fazer coisas extraordinárias. Tipo,
menino que tava com câncer foi curado. Pessoas com caroços, tinha caroço. Eu lembro que eu vi uma menina usando uma munhequeira uma vez. Eu falei, o que tu tem e tal? Ela, não, eu não consigo e tal. Eu falei, vem pra oração. A gente começou a orar. O Senhor curou a mão dela. De verdade, sumiu os caroços. Ela não usa mais. Não usa mais. E na verdade é muito mais assumir a responsabilidade. Porque imagina se eu fosse esperar um ambiente perfeito para eu poder ser uma pessoa, eu vou colocar entre aspas, avivada. Alguém que ama a palavra e preza pela oração. Eu nunca ia conseguir. Sim. Porque na verdade a igreja hoje ela tenta matar essa realidade. Né? E eu não falo igreja enquanto noiva de Cristo, eu falo igreja enquanto sistema, e muito mais trazendo para o nosso lado, vou colocar da Assembleia, né? Eu não sei como é a realidade da Batista, mas no nosso meio as pessoas prezam muito por aquelas solenidades, e aí o culto tem que ter 3 hinos da harpa, tem que ter não sei o que e tal. E eu lembro que quando eu conversei com meu pai, eu falei, pai, será que é possível nesse meio a gente chegar num meio termo? E foi até um ponto que eu disse que eu queria discutir hoje, na verdade, que é até que ponto a gente pode ir, tipo assim, qual é a linha, né? Tipo A linha tênue. usar estratégias, né? Porque o Matheus fala sobre isso, que muitas vezes nós estamos utilizando as estratégias e as pessoas vêm pela estratégia e não pelo Senhor, e eu também concordo com ele que isso é totalmente errado. Mas até que ponto a gente pode ir? Aí eu lembro que eu conversei com o meu pai. E aí eu falei pra ele, pai, será que a gente não pode, por exemplo, colocar agora um hino da harpa e depois um hino já, um congregacional, né? Um hino congregacional com a galera e tudo mais. Apagar a luz assim e declarar. Não. Lá na igreja, no domingo, a gente não utiliza desse jeito. Apesar do púlpito ficar com a luz apagada, mas é porque tem iluminação. Então a gente tem coupe, tem todos os negócios. Aí, pra questão da transmissão, é mais excelente, foi o que eu te falei. Mas a gente começou a pensar nisso, sabe? E foi nesse ambiente, Ramon, aí eu já vou passar pro Matheus, desculpa, eu tô me alongando muito. Foi nesse ambiente que a gente conseguiu desenvolver. Eu lembro que ia pra igreja só eu e meu irmão Lucas, e tipo assim, a igreja sentada, na hora do momento de adoração, e eu e ele ficávamos de pé e cantávamos ao Senhor. E isso com o tempo, através do exemplo, através do testemunho, as pessoas vendo que nós estávamos lendo a Bíblia, que nós estávamos, né, carregando isso, isso começou a gerar identificação. Os jovens começaram, tanto que eu falo isso glorificando o nome do Senhor. A gente tinha um trabalho na igreja de jovens com 10, 15 jovens e teve, como tu vai citar daqui a pouco, o boom, né? Aonde nós saímos de 10, 15 para um culto de que às vezes dá 500 pessoas, mano. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque nós estamos, assim, entendendo que a realidade, ela pode ser, sim, na verdade, assim, nós estamos olhando para o que Cristo fez no passado, nós olhamos para a história e valorizamos isso, mas também estamos enxergando o que Jesus está fazendo hoje. E eu sei que é difícil, Ramon, eu sei que é muito complicado para a igreja entender isso, né? Porque às vezes a gente fica com aquele famoso saudosismo. Né, o saudosismo de, porque no nosso tempo era assim, os irmãos traziam um lencinho, que saudade desse. E isso pode acontecer hoje, entendeu? Continua. A gente pode gerar isso hoje. Então, na verdade, só precisa de alguém disposto. Verdade. Na verdade, eu fiquei na dúvida se a pergunta, a parte do religioso era num tom mais pejorativo de... É porque a gente usa a palavra religiosa muito pejorativamente. Porque na verdade a igreja ela tem que ser religiosa. Não, mas o que o Ramon na verdade quis falar foi mais nessa ideia de pessoas que tentam inibir, eu não vou nem colocar como inibir, mas tipo assim, como é que eu posso dizer? Não haja Espírito Santo. Não haja Espírito Santo, não é nem isso, mas é de pessoas que não dão atenção e, na verdade, por exemplo, um trabalho de jovens, porque eu acho que o Ramon, eu sei qual é esse Ramon, ele é de uma igreja, eu conheço ele. Ramon Frazelli. Na igreja dele, por exemplo, e é a Assembleia de Deus. Limitar? Oi? Fala limitar, isso é a palavra que tu quer usar? Pode ser limitar, são pessoas que tentam limitar. Eu conheço a igreja dele, é a Assembleia de Deus, entendeu? Só que no caso lá, ele tem um trabalho de jovens e o pastor não entende muitas vezes essa realidade.